Olá, minha querida amiga, meu querido amigo, nos encontramos mais uma vez, prontos para estudarmos a palavra do Senhor a fim de descobrir nela qual é a vontade de Deus para nós nesse dia. Obrigado por sua companhia, obrigado por sua colaboração quando você compartilha esse vídeo com seus amigos, fazendo com que a palavra de Deus chegue a mais lugares. Continue assim fazendo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, faça parte da nossa grande família do Lição Fácil, tá bom? Se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar o seu gostei ou não gostei, caso não aprecie por alguma razão. Isso é importante para o nosso feedback aqui, para nós melhorarmos o nosso conteúdo, tá bom? Disposição para ouvir. Querido amigo, deixa eu dizer uma coisa para você. Se tem uma coisa que nós podemos perceber claramente, é que Deus só usa aqueles que estão disponíveis a se anularem para ouvir a voz de Deus. Por isso o Senhor Jesus diz: aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Ser humilde é você ser disposto a ouvir e ser ensinado. Não é você ter autossuficiência. Sabe aquela autossuficiência? Não, eu tenho sabedoria, eu sou mais sábio, eu consigo. Não, é deixar que Deus lhe diga qual é o caminho que você deve ouvir, que deve seguir. Não somente ouvir a voz de Deus, mas ter disposição para obedecer. Admitindo que não tem forças em si mesmo, buscando de Deus essa força, o Senhor Deus vai vir em seu auxílio a fim de que você viva para a honra e glória do seu nome, Bom, nós vamos aqui na lição de hoje ouvir a história do profeta Samuel, como aquele menino desde cedo foi dedicado ao Senhor, viveu no templo do Senhor, se tornou um grande profeta e julgou a nação de Israel durante toda a sua vida até a sua morte, como que ele foi de fato um homem muito importante para Deus. Bom, no primeiro livro conta o início dessa história. Eli era o sacerdote naquele tempo. Ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Esses 2 filhos eram maus. Diz a Bíblia que, inclusive a Bíblia até os nomeiam com a descrição bem negativa. Deixa eu ler para você o que está escrito aqui no capítulo 2 e no versículo 22. Escute bem. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Você percebe aqui a designação que a própria Bíblia dá para esses meninos, os filhos de Eli, filhos de Belial. O termo Belial, no seu original, significa imprestável, ímpio, para nada presta. Esse é o significado dessa palavra Belial. Agora, por quê? Porque eles, diz a Bíblia aí claramente, que eles não se importavam com o Senhor. Não se importavam, não davam ouvidos ao Senhor, não obedeciam aquilo que Deus lhe mandava, ouviam inclusive repreensões do seu próprio pai e as desprezava. O verso 17 diz assim também acerca deles: eram, pois, muito grandes os pecados desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Não se importavam com o Senhor, clara e logicamente, não se importavam com as coisas do Senhor. E aqui traz a menção da oferta do Senhor. No verso 22 diz assim, era, porém, Eli, já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Que coisa terrível, né? Você viu, né? A prática de adultério. É assim, quando nós não nos importamos com Deus, não ouvimos a sua voz, não lhe obedeçamos, nós iremos dar vazão aos nossos desejos pecaminosos e nos degradamos a tal ponto de achar que ao fazermos essas coisas não estaremos em perigo algum e nós iremos mais cedo ou mais tarde descobrir que talvez isso não seja uma boa ideia. Diz a Bíblia que Deus levantou um profeta para falar com Eli, porque Eli negligenciava. Ele era o sacerdote, o sumo sacerdote naquela época, ele poderia repreender, até mesmo tirar os seus filhos do ofício sacerdotal, mas ele simplesmente ignorava o que eles faziam de errado. E diz a Bíblia que Deus levanta um profeta para repreender duramente Eli
nesses termos, capítulo 2, versículo 39, versículo 30, que diz: Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade dissera eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente, porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Você viu que coisa terrível? É isso. Deus disse, eu não vou mais trabalhar com a sua família. Não vou mais. Eli, você se mostrou um servo negligente e desobediente que não se importa tanto quanto os seus filhos comigo. Então, não quero mais que você e a sua família seja parte do ofício sacerdotal da nação de Israel. Que grande contraste nós vemos aqui desses homens com Samuel. Você se lembra que quando ele era ainda muito jovenzinho, ele estava deitado quando ouviu Deus dizendo, só que ele não identificou a primeira oportunidade de quem era a voz, mas a voz lhe dizia, Samuel, Samuel. Ele corria lá, Eli perguntava, o senhor me chamou? Não, não chamei, vai deitar-te. Depois, novamente, por 3 vezes ele ouviu a voz. Aí ele foi por 3 vezes a Eli, e Eli entendeu que era o Senhor que estava lhe chamando e lhe deu a ordem. Quando ele chamar novamente, Samuel, se levante e diz, fala o Senhor, porque o seu servo ouve. Veja aí o verso 19. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E este respondeu, fala porque o teu servo ouve. Veja a disposição diferente que esse menino tinha em relação aos filhos de Eli, que eram líderes espirituais do povo. Os filhos de Eli não se importavam com o Senhor e muito menos o que o Senhor dizia. Mas esse menino se levantou diante do chamado de Deus e diz, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E diz a Bíblia aí, está repleta de textos dizendo que Samuel crescia na presença do Senhor e servia o Senhor com integridade de coração. Veja o verso 19. Crescia Samuel e o Senhor era com ele e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. O verso 1 do capítulo 4 nos diz, veio a palavra de Samuel a todo Israel. O contraste aqui está evidente, como que esse menino crescia na presença do Senhor e como que Deus usou esse menino para governar toda a nação. Diz a Bíblia que ele foi tão importante que quando morreu por 30 dias prantearam a morte de Samuel. Ele de fato foi relevante, importante, foi um grande homem para a honra e glória do nome de Deus. Contraste com os filhos de Saul, que é chamado de filhos de Belial, porque não se importavam com Deus e não ouvia e obedecia à voz de Deus. Fazia coisas que até o diabo duvidava. Ignorando a vontade de Deus, deu vazão aos seus desejos, porque era assim, havia um procedimento claro para os sacrifícios delineados pelo próprio Deus. O ofertante que trazia o seu sacrifício, quando matava o animal, pegava aquela carne e queimava a gordura no altar. Mas aqueles sacerdotes, eles queriam pular essa orientação divina para fazer da carne conforme ele desejava, como lhe era mais agradável. Então eles iam lá, colocavam o garfo no caldeirão, antes que a carne cozinhasse, tirava, assim, não, quero a carne crua, porque eu quero assar essa carne. O adorador dizia, não, deixa pelo menos queimar a gordura, conforme Deus me orientou. Não, eu quero com a gordura, porque ele queria que a carne fosse do jeito que ele desejava. Desprezando assim a oferta do Senhor e, consequentemente, colheu uma terrível punição, diz a Bíblia, que eles foram mortos. Deus não os protegeu da calamidade, escolheram a rebeldia, viraram as costas para Deus e quando veio a calamidade não foram protegidos por Deus e morreram de maneira terrível. Que contraste que esses filhos de Eli têm com Samuel, que ouvia a voz de Deus. Querido amigo, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Deus fala e nós ouvimos,
Ele não espera que só fiquemos no campo da audição, mas que nós nos pomos em ação em relação àquilo que ouvimos. O pregador Charles Stanley, ele diz assim, o Espírito Santo não fala para transmitir informações, e sim para obter uma resposta. Pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: você tem se tornado neutro o suficiente para que os seus desejos sejam submetidos aos desejos de Deus? Você tem ouvido a voz de Deus falar ao seu coração, mas você tem estado disposto a ordenar a sua vida de acordo com o que Deus revelou? Não faça como os filhos de Eli, que ouviam a voz de Deus, eram líderes espirituais do povo, sabiam o caminho que ele devia andar, mas deu vazão aos seus desejos, se afastando de Deus, e chegaram a uma situação de decadência tão profunda, mas tão profunda que os fizeram abandonar o caminho do Senhor e degradou-se de maneira terrível e foram rejeitados pelo Pai Celestial. Deus espera que eu e você tenhamos esse cuidado espiritual de fazer o que a nós foi revelado na sua palavra. E nisso consiste a nossa segurança e a nossa felicidade. O que você precisa fazer na sua própria vida para cultivar a abertura à voz de Deus e a determinação para obedecer à sua orientação? O que você precisa fazer? Para quais áreas da sua vida você precisa de ajuda celestial para vencer? Pastor, eu tenho dificuldades no meu casamento. Eu não consigo tratar a minha esposa bem, eu não consigo tratar meu esposo bem, os meus filhos. Pastor, eu tenho dificuldade na área moral. Eu estou afundado em desejos pecaminosos que me dominam. Pastor, eu tenho problemas na área econômica, financeira. Tem sido difícil para mim, porque eu sou desonesto, sou desorganizado. Para qual área da sua vida você precisa de ajuda de Deus? Coloque isso diante do Senhor. Porque Ele já falou ao seu coração o caminho, dando a indicação do caminho que você deve seguir. Mas a pergunta é, você tem sido neutro o suficiente para sacrificar os seus desejos, para andar de acordo com o que Deus revelou para você? Assim como Samuel fez? Se você tiver essa disposição, se você tiver essa vontade, se você se submeter de fato, se você andar de acordo com o que Deus está te orientando, eu quero dizer para você que o céu inteiro vai vir em seu auxílio para lhe fazer um vitorioso. Nunca se esqueça do princípio que, através do homem de Deus, o profeta, Deus revelou para Eli: honrarei aqueles que me honram. E aqui está, meu amigo, o segredo para a nossa felicidade e segurança espiritual. De acordo com o que Deus falou para nós, estejamos nós dispostos a seguir. Não como Israel, que dizia: tudo que o Senhor falou, seguiremos. Depois fizeram lá o bezerro de ouro e adoraram, quebrando aí a promessa. Mas pela ajuda que Deus nos oferece através do Teu Espírito Santo, é possível andar segundo o que Deus nos orienta. Mas pastor, e se eu cair? Levanta, sacuda a poeira, peça perdão, confesse o pecado, busque o perdão de Deus. Ele é disposto, Ele está disposto, Ele é cheio de misericórdia e bondade. A Bíblia fala que ainda que os seus pecados sejam como vermelho, como carmesim, eles se tornarão brancos como a neve. Essa é uma disposição que eu e você temos que ter todos os dias. Seguir a jornada até aquele grande dia quando o Senhor Jesus voltará a esse céu e nos chamará pelo nome para herdar a vida eterna. Esse é meu desejo para você, meu amigo e minha amiga, e que você viva essa realidade hoje na sua experiência. Vamos orar? Querido Pai Celestial, em nome de Cristo, pedimos a Tua ajuda, Senhor, para ouvir a Tua voz e estar dispostos a colocar a nossa vida de acordo com a revelação do Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Foi uma alegria estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã estaremos aqui juntos mais uma vez para continuar a nossa meditação e eu espero você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.